Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Hoje a aula do 8º ano, onde nós vamos falar sobre distribuição de frequência. Na verdade, nós vamos exercitar a parte onde fala sobre distribuição de frequência. Lembrando que na nossa última aula nós falamos sobre frequência, que também pode ser chamada de frequência absoluta, falamos de frequência relativa, falamos de frequência acumulada e falamos de frequência acumulada e relativa. Tá certo? Então, nessa aula de hoje, nós vamos exercitar, fazer mais um exercício aí de tabela, e aí eu já vou aproveitar o gancho e já vou entrar no outro conceito, onde fala sobre intervalo de classe. Acredito que esse vídeo ele vai ficar um pouquinho grande, então, se por acaso ficar grande, eu separo em 2 pedaços, e aí a gente finaliza essa construção dessa tabela aí em 2 pedaços, beleza? Então chega de conversa, vamos lá? Aqui eu já deixei uma tabelinha, já trouxe um esquema montado, né? Onde a gente vai, na verdade, a gente vai preencher essa tabela referente à distribuição de frequência, tá certo? E aí, essa tabela ele fala, distribua a estatura dos alunos em intervalo de classe e construa uma tabela indicando a frequência, frequência relativa, frequência acumulada e relativa, tá certo? De cada intervalo. A tabela deve ter 6 intervalos. Então, na verdade, o que é novidade para a gente aqui é onde ele fala sobre intervalo de classe. O que seria esse intervalo de classe? Então, o intervalo de classe é quando eu tenho muitos dados. E aí imagina, ó, aqui eu tenho um monte de informação. Imagina colocar esse monte de informação aqui na nossa tabela. Não ia dar muito certo, né? Ia ficar uma tabela muito grande. Então, a distribuição, o intervalo de classe, ele pega esses valores e determina um espaço para que você conte a quantidade. Deixa eu colocar um exemplo aqui. E aí, de acordo com esse exemplo, nós vamos montando a nossa tabela. Ó. Exemplo. Vamos supor, e aí eu vou pegar uma folha aqui de rascunho. Deixa essa daqui de lado por enquanto. Aqui, ó, a gente consegue perceber que o menor valor, vamos lá analisar com calma, o menor valor, a menor estatura, deixa eu analisar aqui, 166. Então, o menor, vamos lá, ó, 52, 51, 58, tem que analisar, ó, a menor acredito que seja essa daqui, ó, 1,50, certo? 1,50, deixa eu ver se tem algum 40, não tem, 40 não tem, então a menor é 1,50, e a maior, 60, 72, 73, deixa eu ver se tem algum 1,80, acredito que não, 1,73. A maior, acredito, e sim, é a 73. Então, vou até fazer de outra cor. Então, imagina eu colocando todas essas informações aqui na minha tabelinha. Eu não vou conseguir. Na verdade, eu até posso conseguir, porém, vai ficar muito grande. Então, por isso que é determinado o intervalo de classe. E aí, como eu falei com vocês, deixa eu pegar aqui uma folhinha de rascunho. O intervalo de classe ele vai servir para o seguinte, ó. Vamos supor que eu coloque só três intervalos aqui, ó. Que comece em 1,50 e vá até 1,55. O próximo, 1,55 até 1,60. Ou botar até 1,65.
e o outro 1,65, até ali o nosso máximo foi 1,73. Então, fazendo dessa forma, eu consigo distribuir os valores. Só que aqui, gente, eu fiz de forma bem intuitiva. Eu fui colocando os valores, eu não fiz cálculo nenhum. O correto, e aí a gente vai fazer ali daqui a pouco, é você calcular o intervalo certinho, ó, porque aqui ele tem 5, né, de espaço. Aqui ele já tem 10. Aqui ele já tem 8. Então, não é dessa forma assim aleatória. É feito um cálculo para ver a média, o valor certinho de cada um intervalo desse daí, que a gente vai fazer aqui na tabelinha. Mas aí o intervalo serve para isso, entendeu? Então, aqui eu separei em 3. Na nossa atividade, ele pede para separar em 6. Desse esquema aqui, ficou menor ainda. Então, na verdade, quando eu for contabilizar aqui os valores, eu vou colocar de acordo com o intervalo. Tá certo? Então, por isso e para isso que eu tenho um intervalo de classe, para eu reduzir essa minha tabela. Tá certo? Então, vamos lá. Voltando aqui para a nossa folhinha, e já sabendo o porquê do intervalo de classe, vamos lá. Se o menor que eu tenho é 1,50, não vou riscar essa folha não, que ela está tão bonitinha. Se o menor é 1,50 e o maior é 1,73 e eu quero um intervalo de 6, né? No caso eu quero 6 intervalos, o que eu vou fazer? Eu vou ver a diferença de um para o outro, correto? E aí, a partir dessa diferença, eu vou dividir por 6. Tá certo? Então, essa diferença, ele vai ficar 50 para 73, vai dar 23, 0,23, né? 0,23 não vai dar certo, porque 23 não é divisível por 6. Vou considerar como 24. 0,24. 0,24 dividido para 6, eu vou ter um intervalo de 0,4. Vamos ver isso daqui, ó. É isso mesmo. 6 para 4, 24. 0,24 dividido para 6. Vou ter 0,04, né? Então, aqui o intervalo, a diferença de um para o outro, é de 0,04. E isso é porque eu quero um intervalo com 6. Se eu quisesse um intervalo diferente de 6, aí seria a divisão do valor. Tá certo? Outra coisa que eu não falei com vocês. Esse símbolozinho aqui, ó, indica que... Ó, esse símbolozinho aqui, ele indica que esse número ele é contabilizado. Então aqui, ó, o número ele é igual a 1,50 m, igual e maior a 1,50 e vai até o menor de 1,55. Então, na verdade, aqui esse 1,55 eu não posso considerar nessa primeira linha. Ele é maior ou igual a 1,50 e menor que 1,55. Tá certo? Então, ó, esse símbolozinho, essa barrinha aqui, indica que o número ele faz parte. Se não tem barrinha, quer dizer que esse número não faz parte. Tá certo? Então, aqui eu não considero o 1,55. Eu considero até 1,54. Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Ele começa em 1,55 e é menor que 1,65. Tá? Só para que vocês possam entender. Por que que é feito dessa forma? Porque o que acontece? Se aqui eu não tiver essa representação, eu vou considerar que 1,55 que eu conte aqui em cima, eu vou contar ele de novo ali embaixo. Tá? Então, para contabilizar, essa barrinha aqui indica que o número
faz parte, e se não tem barrinha, quer dizer que o número não faz parte, ele é menor, tá? Então, explicado esse esquema aí, e já sabendo que o nosso intervalo com 6 vai ser de 0,4 em 0,4, então a gente já consegue ir montando a nossa tabelinha. Tá certo? Então, ó, se o intervalo é de 0,4 em 0,4, eu vou anotar aqui, ó, 0,04 em 0,4. Então, o menor é 1,50 e ele vai até 1,54. Tá certo? E aí, como que eu indico esse intervalo? Ó, o 1,55 pode até o menor que 1,54, tá? Aí o de baixo eu já tenho, ó, 1,54 somando 0,04 e 58. Agora eu contabilizo o 1,54 e menor que 1,58. Próximo. 1,58 até 1,62. (1,62) 1,62 até 1,66. Certo? De 0,04 a 0,04. 1,66 até 1,70. E esse daqui, finalizando, né? 1,70 até 1,74. Tá certo? Então aqui, ó, eu consigo compreender todos os valores que estão representados aqui nessa tabelinha aqui, nessa estrutura, né? Todas as alturas dos alunos. E aí, só representando aqui, bonitinho. Lembrando que essa representação quer dizer que o número faz parte e essa daqui não faz parte, tá? E aí, agora é só preencher a nossa tabelinha. Frequência. O que seria frequência ou frequência absoluta? É exatamente os números que estão dentro desse valor, de 1,50 até 1,53. 1,54 eu não conto nessa, né? Então aí eu vou analisar quantos números eu tenho nesse intervalo. Tá certo? E aí, uma dica, sempre que você for representar esses valores, você vai riscando da sua tabelinha, porque aí você não corre o risco de contar de novo. Então vamos lá. De 1,50, aqui eu tenho 1, até 1,53. 1, 53, ó, 2, 3. Esse não. Cuidado, hein? 3, 4. 4. Então, ó. 4. Estou fazendo de lápis porque pode ser que eu erre em alguma coisa e aí a gente corrige. Então, aqui, ó, de 1,50 até 1,54, menor que 1,54, tenho 4. Agora eu vou para o próximo, ó, de 1,54 até menor que 1,58. Então vamos lá, ó. Não, não. Esse. Deixa eu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, esse não, 9. Percebam que o que eu já contei aqui, eu não posso contar aqui, né? Que é o intervalo que compreende esse espaço aqui. Próximo, 1,58 a 1,62. No caso, menor que 1,62. 1, 2, não, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Percebam que eu estou fazendo com bastante calma para justamente não errar no valor. Mas se por acaso acontecer de errar, você volta e faz de novo. Tem que fazer com calma. Então, ó, 1,62 até 1,66. Então vamos lá. 1,66 não pode, ó. Então não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, já ia passar esse, 6, 7, 8, 8. Tá acabando. 1,66, 1,70. Então aqui pode, ó. Já tenho dois aqui, ó. 1, 2. 3. Esse não. 4, 5, 6. 1,70 a 1,74. Vamos lá. 1, 2, 3, 3. Agora que o bicho pega. Vamos ver, ó. A soma disso daqui tem que ser igual a isso daqui. Se der diferente é porque está faltando em algum lugar. 20, certo? 20, 30, 39, 42. Então, ó, o nosso aqui deu 42. Será que tem 42 alunos nessa sala? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 2. Ah, moleque, não erramos nada. Muito bem. Então, continuando aí, já separamos no intervalo de classe. Só deixa eu dar um confere para ver se está certinho. Acredito que sim. 4, 9, 12, 8, 6, 3. Show, perfeito.